Bom dia, meus amados alunos. Estamos de volta aqui para mais uma lição. E durante todo esse trimestre nós temos ouvido falar sobre a vida de Jesus, que era o nosso Salvador. E hoje nós estamos na nossa última lição. E a nossa última lição fala que é a nossa missão aqui no mundo, né? Quando a gente foi alcançado por Deus, é porque Deus tinha um propósito para nossas vidas, né? E a gente teve a oportunidade de ver durante esse trimestre, né? E meditar sobre a vida, sobre as ações, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, né? O que Ele queria que a gente fizesse, Ele realmente fez, para que a gente entendesse que a gente também pode fazer, né? Ele veio aqui como homem para mostrar para a gente que como homem a gente também pode fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, né? E assim como Ele foi obediente ao Pai, né? Veio para cá para salvar a gente também deve ser obediente a Ele que veio para nos salvar, né? E quando ele veio, ele falou para a gente das boas novas, do Evangelho. E o que é o Evangelho? É a vida, são os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E aí, a gente tendo as boas novas, as boas notícias, é tão bom saber das coisas boas, né? Por que a gente também não passa as coisas boas para os outros, né? A gente liga a televisão hoje, é tanta tristeza, tanta morte, é tanto desespero, ninguém consegue entender essa doença que está acontecendo e a gente anseia para abrir a televisão e ver. Apareceu a cura do Covid, agora tem uma vacina, está todo mundo protegido. E aí a gente começa a espalhar as boas novas e todo mundo quer essa vacina, né? E assim também nós temos as boas novas de Jesus, que veio, mostrou o caminho, o que a gente deve fazer, amar o próximo, realmente fazer a vontade de Deus, e a gente vai ver que a vida da gente flui naturalmente. As coisas erradas que aparecerem não serão pedras de tropeço nem desânimo. A gente vai crescer a cada dia com o que Deus tem mostrado para a gente, né? Então a gente, ao longo desses 3 anos que foi a jornada de Jesus realmente, né, que foi o ministério dele, para que ele veio trabalhar e falar do caminho de Deus, para que a gente pudesse chegar até Deus, né? Ele deixou tantos ensinamentos para a gente e agora ele deixou para nós essa boa missão de continuar para que outras pessoas também possam alcançar, né? E quando Jesus foi embora, ele deixou uma missão que ele manda todos os seus discípulos irem a todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho não é nada mais, como eu já falei para vocês, os ensinamentos de Jesus, o que ele quer que a gente faça, os mandamentos que ele deixou para a gente, né? E o evangelho não pode parar, porque se parar, pessoas não vão ser alcançadas, né? E se hoje aqui, após 2020 anos da vinda de Jesus até aqui, nós conseguimos ouvir, entender e saber do evangelho, foi porque essa missão não parou. Sempre tiveram pessoas que falaram. E agora cabe a nós continuar essa obra e falar do evangelho, né? E o autor fala para a gente aqui que o evangelismo, que é nada mais do que falar dos mandamentos de Jesus, dos propósitos para a nossa vida, o que ele quer que a gente faça, existe 3 níveis: o pessoal, o local e o transcultural, né? O evangelismo pessoal é quando a gente fala de Jesus para uma pessoa que está do nosso lado, no ônibus, na fila do banco, na escola, nosso vizinho, nossos parentes. Quando a gente fala que Deus ama, quando a gente dá uma força, um incentivo quando a pessoa está passando por necessidade, quando a gente pratica coisas boas, a gente está realmente falando de Jesus. O evangelismo local é aquele que as igrejas trabalham dentro da localidade, dentro da nossa cidade. É quando a gente visita os doentes nos hospitais, quando a gente vai levar uma palavra de incentivo nos presídios para as pessoas que estão lá. Quando a gente vai para as praças, quando a gente distribui alimento para quem precisa, todas essas coisas a gente está fazendo evangelismo local, a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente está levando boas novas, a gente está dando boas notícias, ainda há esperança.
E por último, o evangelismo transcultural é aqueles que são pessoas são chamadas e são enviadas para outros países. E lá elas vão experimentar uma cultura diferente da delas, sabe? São os que a gente chama os missionários, que têm uma missão, que vão para a África, que vão para a Europa, vão para o interior. Eles vão realmente fazer o que Deus manda, pregar essas boas novas em outros locais diferentes, né? Porque todas as nações precisam ser evangelizadas, elas precisam conhecer as boas novas de Deus, elas precisam saber o que Deus tem para elas, né? E, e a gente sabe que tem locais que realmente são difíceis, onde os crentes vão lá, né? Os crentes, aqueles que creem em Deus e fazem realmente a sua vontade, correm perigos de serem mortos, de serem presos, né? Porque eles servem a Jesus. E essa liberdade de culto que a gente tem aqui no nosso país é uma bênção que muitos países não têm, que eles não podem ouvir nem falar, porque eles pagam realmente um preço muito caro. Quero mostrar para vocês esse mapa bem aqui, ó. Esse mapa mundi. Deixa eu ver se dá para vocês olharem. E bem no meio do mapa tem um retângulozinho aqui, ó. Esse retângulozinho aqui, a gente chama da janela 10 por 40. O que é isso? Na verdade, é medido de 10, 40 para cá, faz o retângulo. Mas nessa janela aqui estão incluídos 62 países. Eles estão aqui dentro deste quadrado que a gente chama janela 10 por 40. E nesse local estão lá Coreia do Norte, Turquia, Afeganistão, Kuwait, Mongola, Emirados Árabes, vários outros países. E lá os cristãos são minorias, tá? A minoria da população são os cristãos e eles são perseguidos e mortos às vezes porque eles aceitam Cristo como Salvador. Eles não querem que eles tenham uma outra visão, eles não querem que entendam que Jesus veio para salvar o perdido, que Deus ama o pecador e que a gente pode chegar até Deus através do Filho. Eles não querem. Eles querem continuar com o controle das pessoas e eles acham que a religião manipula, a religião aliena, a religião tira eles da realidade que eles querem. Então, todos os cristãos lá são perseguidos. É um local, uma parte do mundo muito perigosa para se falar de Jesus, mas que pessoas precisam ser alcançadas, porque Jesus disse que ele não voltaria a segunda vez sem antes que todos soubessem da sua existência, que ele veio para salvar o mundo e que ele vai voltar para levar os seus. Então, é preciso que pessoas também estejam dispostas, né, a ir para lá, né? Então o Senhor também quer alcançar essas nações, para que Deus possa chamar pessoas corajosas, que assumam sua missão e que vão na graça do Senhor. E assim como na época de Daniel, que porque orou para Deus e não se curvou para estátuas, ele foi jogado na cova dos leões. Deus não livrou ele dos leões, não, da cova. Deus fechou a boca dos leões. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha quente porque não se curvaram a outros deuses, Deus não livrou ele da fornalha. Deus protegeu eles de ser queimado. Então Deus não vai livrar a gente desse mundo, dessas perseguições, mas Deus protege a gente. E às vezes algumas pessoas pagam um preço alto, pagam com a vida, mas com a certeza de que lá na glória a outra vida é muito maior do que essa aqui. E quem não acredita, a gente só tem a dizer que a gente precisa orar por elas, porque a Bíblia fala e Deus diz, e a gente crê que Deus não é mentiroso, e a gente realmente, para ter a vida com Deus, é uma vida de fé. É uma coisa que a gente não vê, mas a gente tem certeza. E a gente descansa e a gente tem paz. A paz que as pessoas querem, não conseguem alcançar, né? Pois, na verdade, queridos, todos nós temos uma missão que foi dada diretamente por Deus, né? E o que é uma missão? Olha, a palavra missão significa
ato de enviar ou ser enviado. É um encargo, é uma incumbência, é o desempenho de um dever. Então, Jesus enviou seus discípulos com uma missão, falar de Jesus, do arrependimento, do amor de Deus pelas pessoas e crer que Jesus realmente era o nosso Salvador. E nós agora também somos, assim como seus discípulos, temos essa missão, agora ela é nossa, que assim como os discípulos até aqui, falando, e nos alcançou, agora a gente precisa falar para alcançar outras pessoas, né? Quando a gente toma posse da salvação, que Deus dá para a gente gratuitamente, a gente se torna filho de Deus, né? E isso causa entre nós uma relação íntima. E aí nós somos abençoados com a presença de Deus. Então é algo bom, é algo assim que a gente desfruta de bênçãos, que a gente desfruta de paz, que a gente de algo assim sobrenatural que Deus nos deu. É uma boa nova, esse é o sentido, é uma boa nova, é uma coisa nova e boa que aconteceu com a gente. Então a gente, quando tem alguma notícia boa, a gente quer contar direto para os amigos, a gente quer divulgar, a gente coloca na internet, as pessoas que ganham o carro novo já divulgam, quem está em Paris está botando foto, porque é bom para eles. E a gente precisa também falar para as pessoas essa boa nova, né? E nós somos agora as pessoas, né? Os discípulos que fomos chamados para trabalhar no reino de Deus e pregar essa boa nova, né? Muitas pessoas reclamam, dizendo assim que a vida delas não tem sentido, que elas não sabem por que elas vivem nesse mundo, né? Tem pessoas depressivas e que se matam e que vivem na tristeza, são amarguradas. Mas isso não pode acontecer com a gente. Sabe por quê? Porque a gente tem um propósito de vida. Jesus chamou a gente com uma missão. Então a gente só precisa cumprir a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É claro que a gente tem missão, é claro que a gente tem propósito. E que se nem tudo na vida acontece como a gente quer, se a gente não tem tudo que a gente sonha, mas a gente tem a alegria de viver, porque nós somos pessoas úteis para Deus. Nós temos propósito de vida, nós não vivemos à toa nem por acaso. E o nosso dever, né, diante de Deus e do mundo, é de anunciar a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados para toda a humanidade. E aí sim a gente vai realmente viver uma vida com propósito, com alegria, para o que a gente foi realmente criado, né? E para tudo isso, Deus deixou assim uma regra de ouro para a nossa vida. Ele disse assim: façam aos outros o que você quer que façam a vocês. Regra sine qua non. O que eu gosto é isso que eu tenho que apresentar para o outro. O que eu faço de certo é isso que eu devo pregar para os outros. Tá? Não é bom. Porque nós somos felizes porque nós já conhecemos Cristo, né? E nós servimos hoje a Deus. E nossos pecados foram perdoados. E nós somos felizes de ouvir essa mensagem, que foi pregada por alguém, a gente precisa pregar para alguém. Mas a gente precisa entender que as nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. As duas têm que ser casadas e aliadas, né? Não é aquele versículo, faça o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Não, a gente precisa falar do que a gente faz. A gente precisa viver do que a gente prega. Então, as nossas ações têm muita força com as nossas palavras. Não adianta eu pregar a coisa certa e fazer a coisa errada, né? E a gente sabe que a gente pode dizer ao mundo que a gente já conhece a Jesus Cristo, nós. Mas e o mundo inteiro já conhece? Não, o mundo inteiro ainda não conhece. E como eu falei para vocês no começo, aquela janela 10 por 40, aquele retângulozinho assim, ele representa 1/3 da área total do planeta. 1/3. 2/3 já foram alcançados, pessoas já ouviram, mas tem 1/3 do planeta que precisa ouvir a palavra de Deus, né? E nesse pedacinho são aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas que moram lá.
4 bilhões. E a maioria nunca ouviu sequer falar do nome de Jesus Cristo. A maioria. São 50 países, de lá, dos 50 países menos evangelizados, 37 países, de 50 países de todo mundo que ainda não foi evangelizado, lá nessa janelinha tem 37 que nunca ouviu, que o evangelho ainda não foi alcançado. Lá as religiões predominantes são o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Então são seitas que levam as pessoas a se curvarem a homens, a obedecerem a homens, a seguirem rituais sem os quais eles estariam mortos. Então, eles estão longe realmente da vontade de Deus. Mas tem um grupo que toma conta, que lidera e que manipula. E que é difícil você chegar lá para falar de Jesus. Então, mas eles precisam vir, porque essa é a ordem que Deus manda. Que a gente leve o evangelho a toda criatura. E os cristãos que entram lá para falar, eles sofrem perseguições, às vezes morte. Esse país é um país difícil de se falar. E a gente vê que realmente o coração deles são maus, né? Mas a gente não deve odiá-los por conta disso. Porque Deus ama o pecador. E a gente não deve odiar o perseguidor e só gostar do perseguido. Não. A Bíblia diz que a gente deve, isso não é a vontade de Deus, mas que a gente deve orar por aquelas pessoas que nos perseguem, para que Deus possa tirar assim a nuvem da sua vista, tirar a trave dos seus olhos e eles possam entender. O que a gente está falando é Jesus. A gente não quer o país, a gente não quer dominar o mundo, a gente não quer tirar nada de ninguém, a gente só quer falar da boa nova, que Jesus veio para salvar. E que depois desse mundo aqui, querido, tem um novo mundo com Jesus. E é isso que a gente quer dar para eles, que eles alcancem, porque isso é cada um com Deus para chegar até lá, né? E receber o perdão dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador e realmente chegar a esse paraíso, né? A gente precisa saber que esses locais também têm urgência de ser evangelizados. E por isso a igreja que somos nós, aqueles que já conhecem a palavra, que já vivem, tem um trabalho muito grande a fazer, porque essa é a vontade de Deus, né? Jesus disse, deixou lá na Bíblia, que nós somos o sal para a humanidade. Para que serve o sal? O sal serve para duas coisas, para dar sabor aos alimentos e para conserva. Quando a gente quer que uma carne dure mais tempo, a gente joga sal, aí a carne fica, que eles chamam carne de sol, mas ela foi salgada e joga no sol. O sal conserva por mais tempo, mas o sal dá sabor. Já comeram arroz sem sal? Horrível. Uma carne faltando sal. Então, o sal é para dar sabor e para conservar. Esse é o nosso papel. A gente veio para dar sabor à vida, viver uma vida com propósito, uma vida com alegria, que mesmo as dificuldades vão acontecer, vão aparecer. Mas nós temos um propósito, nós temos uma visão e nada de se comparar com o que tem para a gente guardado lá na eternidade, né? Então, esse é o nosso papel. A gente veio para dar sabor para a vida das pessoas e mostrá-la. A gente deve influenciar o mundo. A gente deve lutar contra o pecado. Não deixar jamais de ser discípulo de Jesus. E não deixar de cumprir a nossa missão, né? Que é o principal motivo porque Deus chamou a gente. Porque Ele quer que a gente continue levando essa palavra para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eles também comparam a gente como a luz do mundo. Além de sal, eu sou luz. E uma luz é para ser colocada em cima. E uma luz ilumina. A gente não coloca uma luz embaixo da cadeira escondida. A gente coloca por cima para clarear tudo. Então, esse é o nosso papel também. A gente não pode nos esconder. A gente deve iluminar todos para que elas vejam as boas novas que Deus fez por intermédio de nós.
Nós somos o canal, nós somos a luz do mundo. Então não tem que dizer, me esconder, ter vergonha de ser cristão, de fazer a vontade de Deus, né? Porque o mundo inteiro já decretou que as coisas erradas são as certas e as certas são erradas. Então eu tenho que me dar bem com todo mundo e seguir esse caminho. Não. E o meu papel é mostrar as boas novas. E junto com as minhas boas novas que estou pregando com a boca, eu estou vivendo com as minhas ações, para que as pessoas entendam. E milhares de pessoas reconheçam Jesus como seu Salvador pessoal. E que isso é cada um com Deus, não é eu para meu filho, meu pai para mim, ou eu para meu amigo, mas é cada um com Deus. A gente só precisa cumprir o nosso papel, que é levar as boas novas. E a gente não pode se esconder, né? Aí a gente não pode se envergonhar, né? E devemos falar sobre amor na família, na escola, na universidade, no trabalho, onde a gente estiver, porque nós temos a missão de propagar o amor de Deus. Certo? E como eu disse, as nossas palavras têm que condizer com as nossas ações. A gente não pode pregar uma coisa e viver outra, porque as atitudes cristãs são muito, muito, muito valiosas. E a Bíblia fala também que quando o sal perde o seu valor, o seu sentido que é de salgar, ele é jogado fora para ser pisado. E o autor explicou para a gente aqui o que era isso que ele queria dizer. Era que antigamente, né, o sal vinha do Mar Morto e uma parte prestava para salgar e a outra não, perdia seu valor de salgar, não servia mais para nada. Mas eles não eram jogados fora. Quando chegava lá uma parte do inverno que tinha um pátio de mármore, ele ficava muito escorregadio. E para que as pessoas não caíssem, então esse sal que não prestava, eles jogavam em cima do mármore para criar uma certa áspera, assim, um terreno áspero e que dificultava as pessoas de cair. E aí as pessoas andavam por cima, pisavam. Então, por isso que eles diziam, quando não prestava mais salgar, ia ser pisado pelas pessoas. Era por causa disso, né? E a gente quer ter o nosso papel. O papel do sal é salgar, o papel do sal é dar sabor, o papel do sal é conservar. A gente não quer ser pisado, a gente quer realmente cumprir com a nossa missão, né? E se a gente quiser ser sal da terra e a luz do mundo, né? A gente tem que fazer a diferença aonde a gente andar, tá? O evangelho, que são as boas novas de Deus, deve ser pregado em todos os lugares. E isso não é responsabilidade só do pastor, do missionário que foi chamado, do professor da escola dominical, não. É de cada um. Porque o pastor não vai estar 24 horas com você, não vai estar na sua escola, não vai estar no seu bairro, não vai estar na sua casa, não vai estar aonde você estiver. Então, faça a diferença. Fale e mostre com suas ações. Os cristãos agiam assim. Eles anunciavam os evangelhos, eles anunciavam o evangelho a todas as pessoas, todas que eles encontravam no caminho, né? E tinham prazer de falar do amor de Deus para essas pessoas. Falaram certa vez para Nicodemos, né, que era um homem muito rico, respeitado em Israel, da mesma maneira que eles falaram para a mulher samaritana, desculpa, que era rejeitada por todos que a conheciam. Então eles falavam para ricos, pobres, com alta condição social, baixa condição, intelectuais, menos intelectuais. Eles falavam a todo mundo. Porque Jesus não rejeita, ele não rejeitou nenhuma oportunidade de falar. Assim também, porque ele deixou bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou tanto que deu seu filho. Então, esse é o nosso papel. A gente precisa amar também, ao ponto de falar para que as pessoas também conheçam essa boa nova, né? Teve uma vez que na Bíblia cita que Pedro foi chamado para falar para Cornélio e sua família, mas Pedro não queria, mas ele obedeceu e foi falar. E depois que Pedro falou para Cornélio,
ele e toda a família dele foi salvo. Se ele não tivesse obedecido a boa nova, era uma família inteira que ia perecer sem ouvir falar de Jesus. E, e Deus ia cobrar de Pedro essa missão, né? Porque quando a gente recebe uma missão, a gente precisa cumprir a missão. Senão a gente vai pagar um preço depois, né? A gente precisa cumprir com a nossa missão aqui na Terra. Nós vivemos num mundo que eu já falei, né? Que tudo que é certo é errado e tudo que é errado que é certo. E a gente deve evangelizar a qualquer hora, em qualquer lugar. E mostrar, todas as vezes que acontecer alguma coisa errada, não para que as pessoas entendam assim, Jesus é um juiz que penaliza, que não fizer isso, vai para o inferno. Não, porque Deus quer mostrar o caminho certo, quer mostrar o que Ele tem de bom para a gente. Deus não veio aqui só para castigar, não, Deus nem veio, Deus veio para salvar. Só que as pessoas não querem, as pessoas são duras e tem pessoas que só vão pela dor. Às vezes passam momentos difíceis para poder entender o que é certo e o que Deus tem para a vida dela. E não é assim que Deus quer, né? Deus quer que a gente realmente viva. A gente vive num país sem perseguição religiosa, sem nada, né? Glória a Deus, mas a gente precisa entender que a gente precisa começar a falar dessa boa nova na nossa casa, todos os dias, onde Deus tem chamado a gente, né? A gente tem que entender que é algo pessoal, é cada um cumprindo a sua missão, fazendo realmente o que Deus quer, né? Porque todos nós, cada um, somos fundamentais para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Tem locais que só nós vamos, tem pessoas que só nós chegamos até elas, que nós nos comunicamos. Então a gente precisa também fazer a nossa parte. A gente tem que entender que o Evangelho precisa chegar a todo mundo. E pedir para Deus a oportunidade de falar do amor dele para essas pessoas, né? Tem pessoas que a gente quer que alcance, que saia desse mundo de fazer tudo errado, sem esperança, com desgosto, com tristeza. A gente precisa que elas também conheçam essa boa nova. Então a gente precisa orar, meus queridos, para que Deus também nos dê essa oportunidade, nos dê a coragem de falar desse grande amor por nós, né? Então a gente termina aqui sabendo que nós somos alcançados, nós recebemos esse presente maravilhoso, já conhecemos a boas novas e cabe a nós agora passar essas boas novas a todos. Eu vou orar. Senhor, obrigada por este momento, todas essas lições que estudamos falando de Ti, que realmente possa fazer efeito em nossas vidas e possamos realmente seguir a Tua vontade, Senhor, os Teus conselhos e possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Obrigada, Senhor, por tudo, que Tu possa estar usando cada pré-adolescente, Senhor, para que possa crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, na Tua sabedoria, Pai. Livra-nos de todo mal que eu te peço em nome de Jesus. Amém.